Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos. Sou a professora Elisete, estou com vocês na disciplina de comportamento organizacional. Que vocês tenham um excelente semestre e hoje nós vamos começar, com o primeiro tema. Então, lá no quadro você vai ver que nosso tema da aula de hoje é a influência dos indivíduos na sociedade e na organização. Quando nós falamos sobre sociedade, sobre organização, sobre os indivíduos, nós estamos falando do ambiente organizacional, aonde nós estamos inseridos, aonde vocês, futuros profissionais, estarão inseridos. Uma empresa ela pode ter várias coisas, mas tem uma que não falta, que são as pessoas, Portanto, a nossa disciplina vai, de certa forma, trabalhar esse contexto das pessoas na organização. E, portanto, eu convido vocês inicialmente a refletir sobre a importância da nossa aula. Quando eu estava lá preparando as aulas para vocês, eu fiquei pensando, se eu fosse aluno, o que eu estaria pensando para essa nossa primeira aula? Então, contextualizando a aula, lá no quadro, eu mostro para vocês o que eu pensei para a aula de hoje. Primeira coisa, para que estudar o comportamento organizacional? Eu estaria pensando, para que vai servir isso na minha formação profissional? Sei que a psicologia está inserida na unidade 1 do livro. Por que tem psicologia? Ela vai ajudar em quê? O que faz com que as pessoas sejam tão diferentes uma das outras? Olha aí do seu lado, para as pessoas que estão ao seu lado. Tem alguma igual a você? Com certeza não. Mesmo que você tenha ao seu lado um irmão que é um gêmeo idêntico seu, univitelino, você vai ver que algumas diferenças ele tem de você, não é? Sejam elas psicológicas, emocionais, então nós somos diferentes. Não tem dois de nós iguais, graças a Deus, Somos todos diferentes. Cultura e clima organizacional são iguais, têm diferenças? O que vocês acham? Então, algumas coisas que a gente vai trabalhar no decorrer do dia de hoje. Qual a importância da comunicação nesse processo? Quando nós falamos da comunicação nesse processo, eu estou falando da comunicação como um todo, não apenas na nossa parte de profissional, mas na nossa vida. Para que serve a comunicação? Já dizia o velho Chacrinha, Quem comunica se trumbica, porque a comunicação ela é importantíssima no nosso dia a dia, na nossa vida. Porque se nós não nos comunicarmos corretamente, ou se o outro não entender aquilo que nós falamos de forma clara, se não decodificar nossa mensagem, pode ocorrer o que muitas pessoas têm, conflitos. Porque os conflitos estão ligados à falta de comunicação na maioria das vezes. Então, é importante que nós tenhamos uma comunicação clara, fácil, de fácil entendimento, entendamos esse processo. E é exatamente isso que nós vamos fazer. Então, antes de começarmos a aula, só uma dica, não esqueça de ir lá no fórum, o fórum já está aberto, faça sua postagem, contribua, vamos trocar experiências nesse momento que é importante. Coloque sua foto lá, é tão bom a gente ver, Vocês me veem. Eu só consigo vê-los através do fórum. Então, desejo a vocês uma boa aula, que nosso sábado seja promissor. Vamos, então, ao nosso primeiro conceito? O indivíduo. Bom, nós acabamos de falar que não tem ninguém igual aí na sala, não é? Isso significa o quê? Que indivíduo é de individualidade. Eu sou um ser único. E para falar sobre ser único, nós temos que começar a entender o ser humano como um todo. Portanto, convido vocês no quadro a ver sobre as diferenças individuais. O primeiro princípio das diferenças individuais é que são características que variam de indivíduo para indivíduo, tornando um ser único. Então não há dois de nós somos diferentes. E essas diferenças podem ser, como eu disse anteriormente, físicas, psicológicas ou emocionais. Então, quando nós falamos em características individuais, a única coisa que nós podemos dizer que somos iguais são nas nossas diferenças. Por quê? Vejam aqui nessa figura que eu trouxe para vocês. Cada um não é diferente? São.
Então, o que nós temos de iguais são nossas diferenças. E essas diferenças vão fazer com que nós tenhamos uma visão diferente de uma coisa igual. Professora, como assim? Olha, prestem atenção nessa figura que está nesse quadro. Essa figura está ligada ao que nós chamamos de percepção. Percepção inicia-se através do processo de sensação, que é quando tomamos consciência dos estímulos, olha essa palavrinha aqui, aos quais estamos expostos por meio dos nossos órgãos de sentidos, que são tato, visão, olfato, né? Entre outros sentidos. A partir desse momento, atribuímos o que nós chamamos significados às informações recebidas. Nós podemos dizer que a percepção é o que nós chamamos de a chave para o nosso comportamento. Então, nesse caso, quando nós falamos de comportamento ou de percepção, eles estão, de certa forma, ligados. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês estão vendo nessa figura? O que vocês conseguiram ver? Alguns de vocês devem estar falando assim, professora, eu consegui ver uma moça. O outro deve estar falando assim, professora, eu não estou vendo uma moça, eu estou vendo uma velha. E outros devem estar falando, professora, eu consigo ver os dois. Então, isso significa que aquela pessoa que está vendo uma moça, a realidade dela é essa. Esse quadro para ela representa uma jovem. Já aquele que vê uma senhora, esse quadro vai representar uma senhora. E aquele que vê os dois, ele tem essa ambiguidade de conseguir ver duas pessoas. Para que isso é importante? Isso é importante para que nós entendamos que a percepção humana, ela está ligada à nossa realidade, aquilo que nós tomamos como real. E isso é uma coisa preocupante, não é? Se nós temos uma coisa só e duas pessoas veem coisas diferentes, então você pode ver que a vida não é igual para todos. Portanto, vamos então, né, tirar as dúvidas. Professora, mas eu só consigo ver a velha. Então vamos ver aonde está a menina. Olha só o nariz, aqui é o narizinho dela, aqui é a orelhinha dela, aqui é a boquinha dela e aqui é o queixinho dela. Então nós temos aqui, né, o contorno bonitinho de uma garota, não é? E seu cabelinho, correto? Tá. E a velha, professora? A velha, aonde é o narizinho da garota, nós temos uma verruga. E onde é a orelha, aqui são os olhos dessa pessoa, da velha. Então aqui, ó, nós temos o narizão, o narigão da velha, né? Aqui nós temos a boca dela e o queixo. E aqui são as rugas de expressão que essa velha tem. E aqui o cabelo dela. Então, vocês estão vendo como essa figura, né, da psicologia gestáltica, ela nos traz essas diferenças. E a partir disso que eu posso falar para vocês, o que a percepção faz de diferente? A percepção ela vai trazer muitas vezes algumas atitudes, alguns valores que nós temos na nossa vida. Ela vai permear todo esse processo. E nesse sentido, de acordo com o Rokit, lá no quadro nós vamos ver que os valores pessoais, eles começam a ser aprendidos lá na infância e vão se moldando de acordo com os valores dos grupos sociais em que estamos inseridos ou então que pertencemos. Porém, quando nós falamos dentro da parte de comportamental das instituições, os valores, eles se subdividem em dois grupos, os instrumentais e os terminais. O que são os instrumentais? Os instrumentais são os valores que dizem respeito aos meios para alcançar os objetivos finais que nós temos nas organizações. Quais são os objetivos? As metas, os planos, tudo que nós traçamos dentro da organização. E os valores terminais? Bom, os valores terminais vão se referir aos objetivos finais desejáveis que nós temos. Nós podemos sintetizar, então, que os valores instrumentais, eles nos dão subsídio para atingir os valores terminais. E, a partir daí, esses valores vão nos pautar também as nossas atitudes. O que são atitudes, professora? Bom, eu posso dizer para vocês que atitudes nada mais é do que a forma de agir frente a um estímulo. Olha a palavra estímulo de novo. E está diretamente ligada à nossa percepção. Se está ligada à nossa percepção,
as nossas atitudes podem variar de pessoa para pessoa, numa mesma situação, porque ela está, né, suportada em 3 pontos que estão interligados. O primeiro é o pensar, o cognitivo, que aqui está nossos conhecimentos, nossas informações, todo esse processo. Então, aqui nós temos o conhecimento. Nós temos o afetivo, que é o sentir, as emoções. E nós temos o comportamental, que é o nosso agir, a nossa ação. Mas isso está muito complexo, professora. Não, não está complexo, né? Freud explica. O que quer dizer a atitude? Bom, vamos colocar um exemplo de que você entra numa empresa para trabalhar. Primeira coisa, o conhecimento daquele serviço, teoricamente, você tem. Então, você vai aprender ali, vão te explicar os processos, né, as técnicas para fazer. Tudo bem, então esse é o conhecimento. Mas você vai ter um colega de trabalho, ou então, vamos pôr o seu supervisor, o seu líder imediato. Você vai nutrir algum sentimento por ele. Pode ser positivo ou negativo, vai depender da sua percepção dessa pessoa. Em relação a essa forma, essa percepção, você vai ter um comportamento, uma ação diferente de acordo com os seus sentimentos. Vou dar um exemplo diferente para vocês. Uma atitude que às vezes você tomaria com determinada pessoa, se for outra, você vai tomar diferente de acordo com o teu conhecimento, com o teu sentimento. Então, tudo isso está ligado ao quê? A como eu vejo e como eu tenho o autoconhecimento de mim e do outro. E assim, nós finalizamos esse primeiro conceito que nós trabalhamos. Agora nós vamos falar sobre personalidade. Puxa, vocês já devem ter ouvido falar assim, fulano de tal tem uma personalidade forte. Ou então, fulano de tal tem uma personalidade fraca. Por que isso? Porque aquela pessoa que tem personalidade forte, normalmente é aquela que vocês chamam de brava. E aquela de personalidade fraca é aquela que, como se diz, Maria vai com as outras, concorda com tudo, né? Não tem uma opinião própria. Só que isso é senso comum, isso está errado. Personalidade é outra coisa. Lá no quadro, nós podemos definir personalidade, e eu quero que vocês vejam esse conceito no quadro, que a personalidade é aquilo que define e diferencia um indivíduo de outros, ou seja, é um conjunto de características psicológicas, tá? Que determinam a sua individualidade pessoal e social. Então, nesse caso, nós podemos dizer que a personalidade, ela está ligada às características psicológicas. Então, de acordo com Jung, tá? Que se escreve Jung, que você viu lá no seu livro, né? Nós temos a tipologia MBTI, foi ele que criou sobre personalidade. E Jung afirma que existem 4 pares, né, opostos de personalidade. E a junção desses 4, como se diz, a mescla desses 4 tipos, podem resultar em 16 tipos diferentes de personalidade e que essa combinação de personalidades diferentes podem ser classificadas em 4 tipos: idealistas, administradores, pesquisadores e ativos. Mas vamos começar passo a passo nos primeiros tipos. Então, lembrando que sempre um é o oposto do outro. Pessoas introvertidas. As introvertidas são aquelas pessoas reservadas, tímidas. Já as extrovertidas são aquelas que comunicativas, sociáveis. As sensoriais, ou também denominada S's, são realistas, práticas, adeptas à rotina, coisa rotineira. Já as intuitivas, ou S, são aquelas imaginativas, abstratas, mas cujo foco está no futuro e não na rotina. Olha só a diferença de uma para outra. O terceiro par que nós temos são as racionalistas, né? Como a própria palavra já diz, né? A pessoa ela tem um raciocínio lógico muito aguçado e ela é objetiva e impessoal. Então, ela vai tomar decisões a partir da razão. Diferentemente das sentimentais ou F, né, que são pessoas simpáticas, solidárias, mas utilizam as emoções e como eu posso dizer para vocês, e as valores pessoais
dentro da sua personalidade. Então, o forte dela são os relacionamentos com as outras pessoas. Por último, nós temos as julgadoras, ou J, que nós chamamos, né? E essas julgadoras são pessoas organizadas, estruturadas, mas são também controladoras. E essas controladoras, elas são orientadas por uma coisa chamada cronograma. Então, ela tem que estar tudo devido à sua organização, ela gosta de ter tudo organizado. E por último, nós temos as perceptivas, que são pessoas espontâneas, adaptáveis, flexíveis e são focadas em oportunidades. Essas oportunidades, então, pode ser, né, de acordo com aquilo que se espera no seu dia a dia. Como eu disse para vocês, esses quatro pares, né, que são 8, elas podem se formar 16. Como, professora? Olha, eu posso ter uma pessoa que é julgadora, que seja sensitiva, que seja espontânea ou introvertida. Então, sempre eu vou mesclar, eu posso ter várias composições dentro dessa daí. Mas além desse modelo de Jung, eu trago para vocês o modelo Big Five, né, os 5 grandes, né, da personalidade humana. Lá no slide você vai ver essas 5 tipos de personalidade, elas foram criadas em 1930 por uma pessoa chamada McDougall e depois ela foi aperfeiçoada por Trussell. E ela diz que os 5 tipos grandes são, primeiro, extroversão, como nós vimos, né? Que são pessoas expansivas, sociáveis, falantes, mas cujo ponto divergente são pessoas fechadas, né? Que nós podemos dizer introvertidas. O segundo é o tipo de personalidade da sociabilidade. Aquelas pessoas carismáticas, afetuosas, prestativas. E o seu contraponto são pessoas pouco sociáveis, né? Aquelas pessoas que não gostam muito de relacionamentos interpessoais. O terceiro tipo de personalidade é a personalidade da escrupulosidade. Essa aqui eu acho que seria uma personalidade que praticamente todos deveriam ter, que está ligado à ética, né? Pessoas confiáveis, responsáveis, organizadas, éticas. Já o ponto contrário são pessoas pouco confiáveis e antiéticas. Então, quem gosta de uma pessoa que tem esse tipo de personalidade? Ninguém, né? Quando a gente consegue descobrir, a gente passa para lá, né? Deixa de lado. O quarto tipo é a abertura a experiências. Aqui estão as pessoas criativas, curiosas, com senso artístico, né? E também com alto senso de intelectualidade. Diferentemente, as pessoas diferentes dela são aquelas pessoas convencionais, as dinossauros que têm medo da mudança. E por último, a estabilidade emocional. Pessoas que têm uma personalidade com estabilidade emocional são aquelas que são seguras, calmas, autoconfiantes. Mas aquelas que não têm essa estabilidade são aquelas pessoas que estão normalmente ansiosas, depressivas, com medo, bem diferentes desse ponto. Aí vocês devem estar perguntando assim, professora, mas como é que eu faço para saber, né, que tipo de personalidade, para que serve esse tipo de personalidade? Uma empresa, se ela for bem estruturada, ela vai saber que esse tipo de personalidade eu vou utilizar em uma seleção de funcionários, utilizando esse perfil para o cargo que eu tenho na empresa. Eu tenho vários cargos na empresa, então eu não preciso de pessoas iguais para todos, eu preciso de pessoas diferentes. Mas como é que eu faço isso? Bom, primeira coisa, um perfil de personalidade tem que ser feito por um psicólogo, pessoa da área. Eu, como administradora, não posso ir ali e eu posso até aplicar um teste, mas eu não posso decodificar esse teste, eu não posso analisar e dar um aval. Quem tem que ser isso é um psicólogo. A partir dessas características, né, dentro de uma dinâmica de grupo, ou até numa dinâmica de grupo, eu até posso ver porque eu sou administradora, eu posso ver como é que é ágil, o comportamento dessas pessoas. Mas a personalidade só através de um mapeamento mesmo, tá? E aí, eu digo para vocês, uma empresa, por exemplo, de marketing ou de publicidade, ou até mesmo de designer, ela precisa de uma pessoa que tenha
criatividade, que seja espontânea, que seja aberta a mudanças, que seja comunicativa até para certo ponto vender seu produto. Mas uma empresa que trabalha com, de repente, auditoria industrial, ou que trabalha com segurança, ou segurança de dados digitais, essa empresa, para alguns cargos específicos, ele tem que ter uma pessoa que talvez não seja tem que ser controladora, julgadora e também, às vezes, um pouco tímida, para não sair por aí falando alhos e bugalhos, né? E dando, como se diz, a fita para o ladrão daquilo que se pode ser roubado naquela empresa. Então, cada empresa tem que analisar o seu perfil e a sua forma de trabalhar. Por isso que nós vamos agora trabalhar representações sociais. Lá no quadro você pode entender que as representações sociais é aquilo que dá significado das ideias, pessoas, objetos e acontecimentos. E com isso nos tornamos seres sociáveis, conseguindo partilhar nosso mundo com pessoas que nos cercam, podendo assim administrar, compreender e enfrentar o mundo à sua volta. As representações sociais, eu posso dizer que elas, nos dias atuais, as empresas devem estar focadas em entender essas representações sociais de todo o meio que ali está, porque faz parte desse entendimento as pessoas e tudo isso que eu falei para vocês, em relação principalmente à personalidade, porque a personalidade ninguém nasce com ela formada, ela vai sendo formada no decorrer da vida das pessoas, afinal de contas está ligada às características psicológicas. Então encerramos aqui esse bloco, né? Esse bloco não, me desculpem, esse conceito sobre personalidade. Comportamento organizacional, né? Chegamos ao tão falado, tão esperado comportamento organizacional. Mas para a gente conhecer o comportamento organizacional, nós precisamos entender outros conceitos. Por isso eu te convido a ir ao quadro para entender o que é psicologia. Psicologia, olha aqui a foto aqui, né, que é a figura que eu trouxe para vocês, esse é o símbolo da psicologia, é uma ciência que estuda as relações humanas e busca compreender o comportamento humano, tanto do indivíduo como do grupo. A psicologia, ela se divide em vários ramos. É uma ciência que estuda a psicologia social, a psicologia clínica, a psicologia educacional, mas o que é o foco para as organizações, para o trabalho do indivíduo nas organizações, é a psicologia organizacional. Então, quando nós falamos em psicologia dentro do comportamento organizacional, nós estamos nos referindo à psicologia organizacional, que vai estudar o indivíduo nas organizações. E para estudar o indivíduo, a primeira coisa que nós temos que entender é o seu comportamento. Mas o que é comportamento? Comportamento, nós podemos dizer que são os estímulos, né? Que aquela pessoa vai reagir com aquilo que ela encontra no ambiente e de acordo com uma coisa muito peculiar, que são as suas percepções, os seus valores, o seu estado emocional naquele momento, a sua personalidade e a visão que ela tem de si mesmo. Então, o seu autoconhecimento. E tudo isso vai acontecer em razão de dois fatores que nós podemos dizer, que são a realidade externa, né? Então, que é encontrada no ambiente, e a sua realidade interna. Essa sua realidade interna está ligado às suas percepções, aquilo que ela traz, aquilo que ela entendeu no mundo como um todo. Então, desde que ela foi criada, ela foi criando dentro de si alguns valores, algumas percepções que fizeram com que ela tenha determinado comportamento. É aquela história, às vezes você vê uma pessoa num trânsito, uma pessoa tão calma, e ela, às vezes, tem um surto e fica nervosa e briga. Por quê? O que levou aquele comportamento?
foi apenas aquela fechada ali? Não, a fechada foi só um pingo d'água naquilo ali, no copo para transbordar, porque ela são outras coisas que tem atrás dela, lá no seu interior, que culminaram naquele desfecho daquele comportamento. Por isso que ele é tão complicado de entender o comportamento humano. Não é algo que a gente vê, é algo que a gente só entende quando acontece. E muitas vezes a gente nem consegue entender, não é? E aí, como que é essas pessoas dentro da organização? No quadro nós vamos ver que temos aí o comportamento organizacional. E eu trago para vocês o melhor, que eu posso dizer, o melhor autor de comportamento organizacional que nós temos, que é o Robbins, que ele diz que o comportamento organizacional é o campo de estudo que investiga o impacto que os indivíduos, grupo e estrutura têm sobre o comportamento das organizações. E qual é o propósito dele? Nada mais do que utilizar o conhecimento para promover a melhoria e a eficácia organizacional. Entendamos por eficácia os resultados, o atingimento das metas. E Robbins confirma que essas forças essenciais são 4. O ambiente, onde a empresa está inserido, a tecnologia envolvida nesse processo, a estrutura da organização. Entenda como estrutura é o seu organograma, as suas funções, os seus cargos, a sua cultura organizacional, tudo que envolve a empresa, tá? Suas metas, suas crenças, entre outras coisas. E as pessoas. Quem que são as pessoas? As pessoas são o que nós vemos que são diferentes umas das outras. Então, por isso, nós podemos ter a melhor tecnologia, a melhor estrutura, mas se nós não tivermos pessoas comprometidas e com potencial que esteja ligado a essa empresa, nós não teremos sucesso. E por que que as pessoas são importantes? As pessoas são importantes no processo principalmente de mudanças. E de acordo com Kurt Lewin, essas mudanças, elas são contextualizadas como se fosse uma geladeira. Sabe aquele congelador de uma geladeira? Que não é fosfree, que ainda gruda o gelinho? Pois então, quando nós vamos colocar uma nova coisa na geladeira, o que nós precisamos fazer? Está cheio. Nós precisamos descongelar. Então, nós vamos abandonar aquelas ideias e práticas que não utilizamos mais para dar espaço às novas ideias e práticas que serão aprendidas a essa mudança. E a partir daí, nós vamos começar a deixar no congelador, né, para que ela recongele. Ou seja, novas ideias e práticas serão incorporadas definitivamente ao nosso comportamento. Você deve estar falando assim, mas professora, por que a gestão de mudanças é importante? A gestão de mudanças é importante porque as coisas mudam numa vida. Há 20 anos atrás, quem imaginava que nós teríamos o ensino à distância? Ou melhor, o ensino apesar da distância? Ninguém, não é? Mal se ouvia falar nisso. Hoje, isso é uma realidade. Então, nós temos que nos adaptar. E o ser humano, às vezes, ele sofre nessa adaptação. E para que isso não ocorra, tem que ter uma comunicação clara dos objetivos da mudança. Por isso que aqueles 4 fatores são imprescindíveis no comportamento organizacional. E assim, nós encerramos mais esse conceito. Vamos à situação problema? Vamos entender, então, o que está acontecendo? Olha, desde a primeira até a última aula nossa, nós vamos usar como exemplo a Maria. Maria vai ser a nossa protagonista de todas as nossas situações e problemas. Ela e a empresa Saltos e Couros. Então, vamos ao quadro ver qual é a situação problema? Maria é gerente de produção da empresa Saltos e Couros Limitada. Ela tem sob sua responsabilidade, olha só, que responsabilidade, 120 funcionários e está encontrando dificuldade em implementar mudanças, visando aumentar a produção, diminuir os gargalos e entregar os produtos no prazo solicitados pelo cliente. Ela está desorientada e não sabe por onde começar a tomar decisão. Então, o problema dela não está apenas em aumentar a produção, diminuir o gargalo e entregar os produtos no prazo solicitados. Ela está com problema na tomada de decisão. Vamos ajudá-la, então, a ver como se toma uma decisão? Primeiro passo,
Para tomar decisão, toda decisão racional, nós vamos usar o que nós chamamos de modelo racional de tomada de decisão. O modelo racional é aquele que é utilizado quando nós temos algum problema muito grande, porque normalmente nossa tomada de decisão, quando são no dia a dia, são do cotidiano, nós nem paramos para pensar. Mas numa empresa, quando você tem um problema um pouco maior, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Definir o problema. Qual é o problema? O que eu tenho? E muitas vezes, aqui está o problema da tomada de decisão, porque nem sempre aquela nossa percepção do problema é o real. Por isso, às vezes, conversar com as pessoas que estão envolvidas no problema para se certificar-se que aquele problema é o real é importante. O segundo passo é identificar e escolher as abordagens possíveis na resolução desse problema. A partir do momento que eu defini o problema, identifiquei as abordagens, eu vou fazer um checklist das possíveis soluções que poderão ser realizadas frente àquele problema. A partir daí, eu vou escolher, dentre essas funções do checklist, uma alternativa ou mais, né? Vai depender da forma de resolução desse problema, para colocar em prática. Então, eu escolho, aí eu coloco em prática. Tá, coloquei em prática. Como é que eu vou avaliar os resultados? Avaliar os resultados pode vir de várias formas. Se for algo pontual, eu já tenho o resultado naquele momento. Mas se for algo assim, por exemplo, uma resolução de um conflito, você vai perceber esses resultados, você vai ter certeza ao final de um determinado tempo, porque você não consegue ver naquele momento. Pode até falar que não, está resolvido, mas um conflito é algo que ele pode estar inserido lá e escondido e ir se adaptando ao tempo. Então, vou dar um exemplo para vocês, muito tranquilo, bem simples, de tomada de decisão. Primeira coisa, eu posso dizer para vocês, eu vinha para dar a aula hoje, certo? Bom, qual é o primeiro problema que uma mulher tem? Escolher a roupa. Só que aqui não é apenas escolher a roupa. Porque quando eu vou fazer, além do problema, eu tenho que identificar e escolher abordagens. Então, nessa abordagem, eu sei que eu não posso vir com roupa estampada, não posso vir com roupa decotada, não posso ter chamariz, né? Então, tem vários quesitos para vir para o estúdio. Segundo item, então, sei disso. O que eu vou fazer? Vou fazer um checklist. Quais roupas eu posso utilizar? Então, jogo lá em cima da cama, faço o checklist das roupas que eu posso utilizar. A partir daí, eu vou selecionar um conjunto de roupas, como eu selecionei, coloquei. Quando coloquei em prática e vim para o estúdio. Como é que eu vou ter resultado? Avaliar se essa roupa serviu ou não. A hora que a Daiane, lá do estúdio, entre aspas, me enquadrar na câmera e ver que aquela roupa não ficou chamativa, não deturpou a visão de vocês aí do outro lado, não é? Não é de listinha, não é de xadrez, não é estampada, que não vai chamar mais a atenção de vocês para a roupa do que para a aula. Então, vocês estão entendendo como a gente toma decisões durante o dia a dia, o tempo todo? Só que nas empresas esse modelo é racional, é importante que a gente entenda. Então, finalizamos aqui a resolução da situação problema. Agora é hora de ouvir vocês, de ouvir as suas dúvidas. Então, estaremos aguardando, aí vou dar um minutinho para que vocês mandem as suas perguntas.
Bom que vocês não tenham dúvida, né? Vou aproveitar então esse momento para mandar um super beijo para os polos que estão conectados, do estado de Santa Catarina, um beijo para vocês, do Ceará, um super beijo, Bahia, um cheiro gostoso para vocês, e para os cariocas do Rio de Janeiro, um super beijo para vocês. Espero que vocês estejam curtindo a aula, porque, né, é muito importante para mim que vocês saibam como é que vocês estão aí do outro lado, né? Bom, então, já que vocês não têm dúvidas, nós vamos para o nosso segundo bloco das nossas aulas. Vamos lá? Cultura organizacional. O que é cultura organizacional, né? Acabei de citar, como eu posso dizer para vocês, eu posso falar de vários estados. Bahia, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rondônia, Minas Gerais, não é? Rio Grande do Sul. São estados que têm cada um a sua cultura, não é? As suas tradições, a sua culinária típica, os seus estilos musicais, tantas coisas que fazem a cultura daquele estado. Mas quando nós falamos em cultura, o que é uma cultura organizacional? No quadro, nós vamos perceber que cultura organizacional, né, ela é um conjunto de valores, então vejam lá no quadro, de crenças, valores, hábitos e atitudes compartilhadas pelos membros de uma organização. Por quê? Então, diferentemente da nossa vida, da nossa cultura local, nós temos uma cultura organizacional que vai diferenciá-la das demais. Eu posso dizer que ela é o DNA de uma organização. Então, esse DNA de cada empresa é a sua cultura organizacional. E dentro dessa cultura, ela está inserida no que nós chamamos de esfera. A primeira esfera é da cultura nacional, da nação onde ela está inserida. Aí, como eu citei agora há pouco os estados, a cultura regional. E por último, essa cultura organizacional, ela recebe influência de cada um dessas esferas. Quando nós falamos em cultura organizacional, nós temos que entender que essa cultura, ela é formada, na maioria das vezes, por quem? Pelos fundadores daquela empresa, e a partir daí, ela vai recebendo influência das pessoas que ali trabalham, certo? Então, normalmente, quando você entra numa empresa, para ter essa cultura, o que você recebe? Um manual, onde você tem as diretrizes daquela empresa, que vai estabelecer mais ou menos a forma, a visão do que se espera numa empresa. Mas, professora, quais são as variáveis que formam essa cultura organizacional? Lá no quadro nós vamos ver que são 8 fatores que interferem substancialmente nesse elemento da cultura organizacional. O primeiro são os valores. O que são os valores, né? Os valores, eu posso dizer, que um exemplo, eu vou citar exemplos para vocês do que é cada um, porque as definições você já tem. Valores, no caso, uma empresa pode ser a valorização do funcionário, ou então, olha, o cliente em primeiro lugar, isso é um tipo de valor da empresa, daquela empresa. Crenças e pressupostos, um exemplo, que a família é parte do processo organizacional. Então, eles acreditam que o funcionário, a família do funcionário também é importante. Aí tem empresas que até traz um dia para que a família do funcionário visite a empresa, conheça e assim por diante. Normas, toda empresa tem norma, não é? Que empresa que não tem? Um exemplo é utilização de uniforme, obrigatoriedade de utilizar uniforme, ou como vocês chamam em alguns lugares, farda. Ritos. O que são ritos? O rito é muito interessante. Eu vou dar um exemplo para vocês do rito de passagem. O que é o rito de passagem? Quando um gestor, ele sai daquele cargo para ir para outro, e ele é substituído. Então, o que acontece? A empresa reúne o seu público e diz, né, ele se despede do grupo
àquele que está indo para outro cargo e dar boas-vindas àquele que vai assumir seu lugar. Então, isso nós chamamos de rito de passagem. É importante que as empresas façam, então muitas empresas fazem isso. Histórias e mitos. Então, cada empresa tem sua história, a história de alguma coisa que aconteceu, um funcionário que aconteceu alguma coisa. Aí, tem muitas empresas que a gente brinca, né? Tem aquela história da loira do banheiro, que entra lá e mata todo mundo, né? Então, são aquelas historinhas bobas que muitas empresas têm. Tabu. O que é tabu? Tabu é algo que não aconteceu ainda, que só vai deixar de ser tabu quando acontecer. Exemplo, mulheres não ocupam cargo de chefia nessa empresa. Então, isso é um tabu. Heróis. Heróis são aquelas pessoas que fizeram a diferença naquela empresa. Um exemplo é o Silvio Santos no SBT, ele é o herói daquela empresa, não é? E por último, a comunicação. O estilo de comunicação adotado nessa empresa vai influenciar de forma significativa o seu trabalho e a forma dos funcionários interagirem. Por isso, é importante, como eu disse anteriormente para vocês, aquele manual, né, que a empresa tem sobre suas regras, o que é permitido, o que não é. Algumas empresas permitem na sexta-feira, por exemplo, que as pessoas venham de forma mais espontânea, de shorts, né? Shorts não, bermuda, né? Camiseta, que não venha formal, desde que, lógico, ele não vai atender clientes, porque às vezes pode ser que não seja o perfil. Mas assim, permite algumas coisas, são exemplos. E como é que a gente faz para que um funcionário, quando ele entra numa empresa, ele conheça a cultura de uma empresa? No quadro, nós vamos ver que a socialização organizacional é importantíssima para isso. O que é a socialização? É que quando os funcionários foram contratados, as empresas alinhem ele aos valores dessa organização. Como é que faz? Para que eles sejam inseridos nesse processo de aprendizagem e, principalmente, adaptação ao ambiente de trabalho. O que fazem, então? Nesse processo de facilitar a integração do empregado na organização e na equipe de trabalho, você pega aquele novo funcionário e começa a levá-lo dentro da organização, apresentando o vídeo institucional daquela empresa, mostrando a empresa como um todo, se é uma fábrica, ao lado da produção, ao lado da estocagem, onde você tem um material para fazer os produtos, o produto acabado, a área administrativa, a área de recursos humanos. Então, toda essa área, para que ele tenha uma visão sistêmica, ou seja, a visão do todo. Por isso que é importante que uma empresa mostre desde o início qual é a cultura organizacional que ela tem em relação a esse funcionário, para que ele se adapte de início a essa cultura. Porque se ele não se adaptar, provavelmente ele sairá. Então, encerramos aqui essa etapa sobre a cultura organizacional. Clima organizacional. Posso perguntar aí para vocês, e aí, como é que está o clima em Santa Catarina? Como é que está o clima no Rio de Janeiro? E o clima na Bahia? E o clima em Rondônia? E o clima no Pará? Ou o clima no Rio Grande do Sul? Ou até mesmo aqui no Paraná? Posso dizer para vocês, algum vai falar, professora, aqui está calor, aqui está nublado, aqui está chovendo, aqui está frio. Então, o que faz? São formas de clima que nós temos no mundo, não é assim? Mas e nas empresas? O que é um clima de uma empresa? A gente pode, até certa forma, fazer uma contextualização com isso. E lá no quadro nós vamos ver que clima nada mais é do que o reflexo do estado de ânimo ou o grau de satisfação dos funcionários de uma empresa em um determinado momento. Então, agora pode estar todos muito satisfeitos, mas dependendo de algumas variáveis que podem afetar esse clima, ela pode mudar substancialmente. Então, quais são algumas variáveis? Trouxe aqui algumas para vocês, tais como mudanças, né, que pode ocorrer numa empresa. E essas mudanças podem ser desde o estilo de liderança, então você tinha um estilo de liderança democrático, aí você coloca um estilo de liderança autocrático,
Pronto, a liberdade é cerceada, já vem a pesquisa de clima, que antes era super favorável, vem lá para baixo. Condições de trabalho também pode influenciar. Então, se você tem uma obra na sua empresa, naquele período isso vai fazer mal, né? A pessoa não vai, o ambiente já não vai estar 100%, isso vai atrapalhar. O estilo de comunicação, os aspectos pessoais, né? As pessoas, então, o que cada um sente, a forma como que ela se está inserida dentro daquela empresa também vai influenciar. E vai influenciar principalmente na motivação. Lembrando que motivação, se nós procurarmos a etimologia da palavra, é motivo para ação. Então, as variáveis de o clima organizacional, elas podem afetar e muito, e vão transformar a empresa, vamos trazer praticamente dois tipos, existem dois tipos de clima organizacional. No quadro você pode ver que o primeiro é o prejudicado ou ruim, que é onde você tem o predomínio da tensão, da discórdia, da rivalidade, de conflitos, tá? Desinteresses pelo cumprimento de tarefa e resistência manifesta ou passiva às ordens do gestor. E eu posso dizer para você, o pior tipo de resistência é a passiva, quando o funcionário não fala que não vai fazer, mas ele ou faz mal feito, ou então boicota e não faz. E as comunicações, elas são comprometidas e têm alta rotatividade. Muitas pessoas saindo da empresa. E quando o clima é bom, o que acontece? Ai, graças a Deus é bem diferente, né? Há o predomínio de atitudes positivas, tem confiança, as pessoas têm entusiasmo. Entusiasmo, essa palavra maravilhosa, que se você for buscar na sua etimologia, você vai ver que entusiasmo significa um Deus interior. Imagina uma pessoa com Deus interior, como ela é iluminada. Então tem alegria, engajamento, participação, motivação, comprometimento. E diferentemente do clima prejudicado ou ruim, você vai ter um baixo turnover. Então as pessoas gostam de trabalhar nessa empresa. E a partir daí, isso vai trazer alguns fatores que melhorarão essa empresa. Professora, como é que eu sei se uma empresa tem um clima bom ou ruim? Bom, para que nós saibamos, lógico que todo gestor consegue, né, de certa forma, se ele for um bom gestor, verificar como é que está a sua equipe de trabalho e saber como é que está o clima. Se está nublado, se está frio, se está quente, não é? Se está bom ou ruim. Mas nós temos ferramentas. Lembre-se, ferramentas que auxiliam nesse processo. E a melhor ferramenta nada mais é do que a pesquisa de clima organizacional. Eu trago para vocês alguns modelos de pesquisa de clima. E você tem várias pesquisas, mas eu trouxe uma bem simplesinha, um modelinho simples, né? Aonde você vai marcar X. Você tem dois blocos, um onde são as perguntas e a outra onde está a satisfação, né? Os sentimentos daquele funcionário em relação àquele questionamento. Trouxe aqui um tipo de pergunta. Como você se sente em relação ao sistema de liderança existente? Olha, você tinha uma liderança extremamente democrática, que te dava liberdade de ação, de pensamento. Agora você tem uma liderança autocrática. Como é que você se sente? Muito insatisfeito, porque agora é assim, manda quem pode, obedece quem necessita, senão vem o facão. Então, a empresa vai estar assim. Mas e como você se sente em relação à comunicação interna da empresa? Não, a comunicação está ótima, então eu me sinto muito satisfeito. Vocês estão vendo como dois pontos totalmente diferentes, dois pontos da mesma empresa podem dar razões diferentes? E quando é que eu posso dizer que eu confio na pesquisa de clima? Quando ela não tem identificação, ela não deve ter identificação do funcionário. Mas, professora, eu tenho 20 setores, como é que eu vou saber qual setor que é? Normalmente, uma pesquisa bacana, ela tem alguns indicadores, não só o questionário, mas lá no questionário vai ter algumas coisas que indicam ou o setor ou um código do setor. Exemplo, uma fábrica que tem a produção,
né? Tem a área administrativa, tem áreas de venda e tem a área de entrega. Ele vai colocar para cada código, para cada local, um código. Então, ou você vai simplesmente assinalar. Você não vai escrever com a sua letra, você não vai fazer nada, você vai assinalar. Outras são aquelas que vêm por e-mail. É uma pesquisa que você coloca, por e-mail não, tem um link, você vai lá no site e responde por aquele site. Mas o que acontece? As grandes empresas, na sua maioria, contratam empresas distintas para fazer essa pesquisa. A pesquisa por si não vale nada. O que vale é o que você vai fazer com os resultados daquela pesquisa. Eu posso dizer, então, que o importante é implementar, né, verificar os pontos que estão bons, ótimos, mas aqueles que estão ruins, abaixo do esperado da empresa, fazer um processo de melhoria contínua para chegar ao ponto que se deseja. Porque quando você tem um clima favorável, as pessoas rendem mais, são satisfeitas, motivadas e têm brilho nos olhos, adoram trabalhar naquele lugar. Isso não é muito bom? Então, encerramos aqui o nosso conceito sobre clima organizacional. Comunicação. Tem coisa mais importante do que a comunicação? Já dizia o velho Chacrinha, né? Quem não comunica, se trumbica. E é verdade. A comunicação é algo importantíssimo na nossa vida, seja na nossa vida pessoal como profissional. Quem já não brigou com a namorada, com o marido, com o namorado, com o parceiro, devido a uma comunicação, falha na comunicação? Eu falo uma coisa, você entende outra. A percepção é danada para fazer isso, né? Quando a gente tem uma percepção distorcida das coisas, principalmente o WhatsApp hoje é um perigo, né? Mas vamos largar isso para lá e vamos à nossa efetividade da comunicação organizacional. O que é preciso? Quais são as habilidades que eu tenho que ter como profissional para saber me comunicar? Lá no slide nós vamos ver que a comunicação, ela precisa de duas habilidades. A primeira é saber falar, tá? Então, usar a comunicação, a forma certa de falar ou de se comunicar. Então, essa comunicação pode ser escrita ou falada ou através de símbolos. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar uma forma, um código, né? Porque normalmente a gente usa código, um código que o outro entenda, que o outro compreenda. Porque para que a comunicação aconteça, eu preciso que o outro entenda, senão não há comunicação, há apenas um duólogo, né? Então, veja, eu tenho que ter a capacidade de me expressar e a capacidade de decodificar a mensagem, ou seja, entender, interpretar esse processo. Então, na minha cabeça, lembre, nós somos pessoas diferentes e como duas pessoas diferentes, podem ter habilidades diferentes também. Mas então, professora, como é que a gente faz? Bom, nós temos um processo de comunicação. Todo processo de comunicação é assim. Para que uma comunicação ocorra, nós precisamos que exista, no mínimo, duas pessoas, que é a pessoa que emite a mensagem, que nós chamamos de emissor, ou então a pessoa que vai receber essa mensagem, que é o receptor. Essa mensagem, quando nós vamos encaminhá-la, ela é feita através de um canal. Esse canal é o meio como eu vou fazer essa mensagem. Escrita, não é? Falada, posso dizer, talvez por gesto, por sinais, posso pôr através de uma figura, como às vezes a gente faz aqui nessa aula, estou fazendo exatamente o processo através de uma figura. Então, o meio é uma forma que você escolhe como vai fazer. Essa mensagem, então ela sai, como eu disse, em códigos. Vamos ver nesse caso aqui, uma mensagem que foi mandada pela pessoa A, né, para o Carlos, o seu funcionário, numa distância muito longa. Aí, provavelmente, essa pessoa que deve ser a sua supervisora, a sua chefe, pega e fala assim, Carlos, você foi promovido. Aí o Carlos, que está longe, do outro lado, o barulho da máquina aqui, já tem um preconceito com essa gestora dele, às vezes não é muito amiga, ele fala assim, o quê? Fui demitido? Meu Deus, agora o que eu vou fazer com isso? Vocês já imaginaram? Então,
olha só, isso acontece por quê? Devido ao que nós chamamos de barreiras ou ruídos. Ruídos daqui, não só o ruído físico, mas o ruído que pode acontecer na comunicação. Então, diz para mim, professora, como é que a gente consegue não ter essa barreira? Bom, as barreiras muitas vezes podem ocorrer, mas o que a gente precisa é de uma retroalimentação ou feedback. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Veja só, a moça falou pro Carlos que ele foi, como eu posso dizer para vocês, promovido. E ele entendeu que ele foi demitido. Se a gerente dele tomar aquilo como verdadeiro, não perceber o que ele entendeu diferente, vai ter um conflito muito grande nessa empresa, não vai? Como é que ela tem? Ela vai perguntar assim, Carlos, você entendeu o que eu falei? Aí o Carlos, vai estar longe assim, ele vai, se ela falar, ele vai falar, entendi, né? E ela nem vai ver, ela fala, puxa, achei que o Carlos fosse ficar feliz e ele ficou triste. Então, esse é o tipo de coisa que você, falar para uma pessoa que ela foi promovida não é longe, você tem que chamá-la perto, você tem que saber usar o canal de acordo com aquela situação. Porque essas barreiras, elas são feitas em 3 tipos. Lá no quadro você vai ver que a primeira barreira é a semântica, mas vamos falar com ela por último. Vamos falar das barreiras físicas. As barreiras físicas estão ligadas a quê? Igual nós vimos aí na figura anterior, a distância, a ruídos, a tudo que está no meio ambiente. Então, muitos quadros na parede, quando você vai fazer numa reunião, você vê tem muitos quadros, muitas informações, isso tira o quê? Tira a atenção. Então, barreiras físicas são coisas que vão tirar a atenção ou que então vão dificultar o entendimento da mensagem pelo outro. As barreiras pessoais, e essa aqui é muito complicada, são as barreiras que estão na pessoa. Um exemplo, eu não fui com a cara daquela pessoa. Então, se eu não fui com a cara dela, então isso já é meio campo andado. Ou então, você tem pré-julgamento. Olha, o que aquela pessoa vai falar eu já sei. Então, isso é uma barreira que pode estar dentro de você. Dentro das barreiras pessoais, você tem falta de tempo, não ter habilidade para ouvir, achar que você já sabe o que o outro vai falar. Então, tudo isso são habilidades que estão dentro dessas habilidades pessoais. E as habilidades semânticas, as comunicações, as barreiras semânticas? As semânticas estão ligadas aos símbolos, a forma como você faz do entendimento do outro. Exemplo, estou eu aqui dando aula para vocês e começo a falar a aula em francês. Quem é que vai entender? Só as pessoas que dominarem o francês. Ou então, quando você compra um remédio, a bula, hoje não, hoje a bula está muito mais fácil, mas vem lá só o nome, o componente químico daquilo ali. Como é que você sabe para que serve aquilo ali? Só sabe quem serve os componentes químicos daquela fórmula? Os farmacêuticos e os médicos. Então, você está vendo, isso é semântica. Tais como sinais. Vou dar um exemplo. Olha, não leve a professora mal. Aqui no Brasil, esse símbolo é um palavrão, correto? Nos Estados Unidos, esse símbolo é ok. Então, isso é semântica. Vai depender do que, em decorrência de cada lugar, como isso acontece. Então, no nosso dia a dia, a comunicação, ela é muito importante para resolver vários problemas que acontecem, né, do nosso trabalho. Por isso que é importante o feedback, que nós entendamos, que nós saibamos se realmente aquilo que eu falei foi o que o outro entendeu. Então, finalizamos aqui essa etapa sobre os conceitos de comunicação. Chegamos à nossa segunda situação-problema. Agora eu quero ver se vocês estão antenados com a aula. Lá no slide, nós vamos ver então que a Maria, gerente de produção da empresa Saltos e Couros, né, após adotar as medidas de mudança, ela tomou decisão lá e implementou as mudanças, ela descobriu que os funcionários estão tendo de dificuldade de se adaptar. Todos? Não. Apenas alguns pontuais funcionários estão com
com essa dificuldade. E a Maria está com medo que esses funcionários, né, esse medo deles da mudança, vai afetar o desempenho e o clima organizacional das Saltos e Couros, que é tão bom, que está tão bem estruturado. Aí eu pergunto para vocês, como é que a Maria deve proceder para minimizar essa situação em relação a esses funcionários que estão com dificuldades? Vamos auxiliar a Maria nesse ponto? Bom, para auxiliar a Maria, nós temos que ver por que aqueles funcionários estão com medo. E isso significa ouvi-los, conversar, comunicar com eles. E também ter um feedback. Mas feedback, como é que a gente dá e recebe? Então, lá no quadro, nós vamos ver que Maria está com essa dúvida. Como dar feedback? Será que o feedback, ele pode ser individual ou tem que ser em grupo? E aí eu trouxe para vocês o modelo de feedback sanduíche. Mas primeiro nós vamos falar como dar feedback, né? Como dar feedback? Pode ser individual? Na maioria das vezes, o feedback individual, ele é importante. E nós sempre achamos que feedback tem que ser só negativo. Não, o feedback positivo é extremamente importante. Tanto como para você sugerir melhorias, como para você apontar pontos fortes daquela pessoa. O feedback é importante. E o feedback grupal? O feedback grupal é quando não é para uma pessoa, é para o grupo como um todo. Atingiu uma meta ou não atingiu a meta. Então, você vai dar o feedback para aquele grupo. A técnica, eu gosto de utilizar a mesma que é do sanduíche. Então, vamos no quadro ver como é essa técnica do sanduíche? Por que eu falo de sanduíche? Porque você vai dividir em 3 partes. A primeira, né, é a parte bonita do sanduíche, aquela que vai ficar por cima. Aí o recheio são todas as coisas que vai fazer com que o seu sanduíche fique gostoso ou não. E por último, a parte de baixo que nós temos, né, que é o pão que suporta todo aquele sanduíche. Vejamos, nós temos 3 partes aqui nesse sanduíche. A primeira, então você vai começar sempre elogiando as pessoas pelo seu ponto positivo. Professora, mas essa pessoa não tem ponto positivo? Como não? Todo mundo tem ponto positivo. Uma moeda tem 2 lados. Começa a pensar. Será que ele chega atrasado todo dia, é displicente, organizado, desorganizado? Não. Não, professora, ele chega no horário, ele é assíduo, ele não falta. Então, isso já é um ponto forte? Vamos utilizar. Isso eu peguei um funcionário, o pior pelo jeito, né? Mas vamos pegar um funcionário bacana. Ele chega, o que você pode elogiar? Você nunca vai elogiar o cabelo, o batom, a roupa do funcionário, a pessoa. Você vai elogiar o funcionário, o profissional, o trabalho daquela pessoa e tudo que está envolvido, as atitudes daquele funcionário. Então, olha, ele é um funcionário assíduo, é comprometido. Então, você começa elogiando e lembrando que o elogio tem que ser verídico. Um elogio falso não vale de nada porque o outro sabe que você está elogiando falsamente. Então, você vai elogiar. Aí você descobriu, vamos por exemplo aqui, vamos continuar com um funcionário aí, vamos pôr o nome de Antônio. Vamos usar o nosso intérprete de Libra hoje, né, como cobaia. Então, o Antônio é um cara muito bacana, tá? Comprometido, sempre antenado com as coisas. Porém, nós implementamos um novo processo, um novo software da empresa. E eu, como gestora do Antônio, descobri que ele está com dificuldades nesse processo. Então, vou chamá-lo, vou elogiá-lo e vou sugerir melhorias. Olha, Antônio, você é um excelente funcionário, mas percebi, né, pelos relatórios, pelo seu trabalho, que você está com dificuldade nesse novo software. Então, a minha sugestão é que você faça um treinamento. Esse treinamento pode ser com o fulano de tal ali, que implementou o processo, que entende bacana, ou se você quiser um treinamento à distância, fica a teu critério escolher. Então, eu já tenho na manga, aqui na carta da manga, uma sugestão de melhoria. Aí ele vai falar, olha, eu prefiro acho que fazer pessoalmente. Então tudo bem, vou organizar, agendar e você faz. Mas que bom, né? Porque você é um funcionário, aí eu vou fechar, né? Pôr a parte de baixo do pão. Você é um funcionário que tem uma habilidade de aprendizagem muito grande, uma habilidade de comunicação bacana, as pessoas gostam de você e eu tenho certeza que você implementando mais esse conhecimento pode te auxiliar talvez na progressão funcional.
Viram? Foi fácil. Professora, mas e se nós formos dar um feedback positivo? Mesma coisa, elogia, aí chega ali e fala, olha, além de tudo isso, tenho que te parabenizar pelo cumprimento das metas, ou então por elogio que você recebeu de um funcionário, de um cliente. Então, eu vou elogiá-lo e, por fim, falar das habilidades. E isso que tudo que eu te falei só contribui para fortalecer as habilidades que eu já sei que você tem, de relacionamento interpessoal, de comprometimento, né? De estar sempre preocupado com os outros. Então, é assim que se dá um feedback. Sempre começando, né? Por que eu começo elogiando? Quebrando aquele primeiro sentimento de medo do funcionário. Porque se você já for, como se diz, com um chicote, não vai resolver em nada. Então, feedback é algo importante, é uma ferramenta excelente, mas você tem que saber utilizar. E assim, né? Finalizamos mais esse bloco, onde nós trabalhamos a situação problema dessa empresa. Agora é a hora de testar os conhecimentos de vocês, verem se realmente vocês aprenderam. O Kahoot vai ser o meu feedback sobre vocês. E para começar a falar sobre o Kahoot, né, eu vou trabalhar com vocês no que nós chamamos de Kahoot.it, tá? Então, nós temos aqui e eu vou dar o PIN para vocês do Kahoot. Espera lá que o professor deu um church aqui. 1, 2, 3. Aí! Então, nós vamos a partir de agora, vou dar tempo para que vocês entrem, né? Então, aí no caso, vou dar 3 minutos. Eu ficarei em silêncio nas perguntas para que vocês vão lendo, tá? Pelo telão e vão colocando as informações aí. E ao final nós voltamos.
pessoal? Lembra lá? Tinha 8, governo não entra. Falso ou verdadeiro, os 4 elementos. Os 4 elementos é verdadeiro. Ai, eu vou chorar. Sniff, sniff, sniff. Mas nós tivemos o campeão aí, então eu quero dar parabéns ao André, né? Que é tutor aí. Em segundo lugar, nós tivemos com medalha de prata o pessoal de Sobral, no Ceará. E em terceiro, é o Raí. Então, parabéns para vocês, que bom tê-los com a gente, né, nesse Kahoot. É um momento onde nós podemos trabalhar e como eu digo para vocês, ver se vocês realmente entenderam. Então, isso é o nosso feedback, né? Meu feedback da aula, minha retroalimentação, é saber se vocês entenderam. E nós vamos quase já para o ponto final, né, da aula, mas eu quero responder as perguntas e eu sei que veio uma dúvida lá do Polo do Ceará. Um beijo para vocês. Professora, o siglo PDCA pode ser usado para gerenciar o processo de tomada de decisão? Ele pode auxiliar, porque ele tem o planejamento, né? Ali no caso, e lá no final a avaliação. Então, ele pode auxiliar. Lembrando que ele faz a tomada de decisão, essa que nós falamos aqui, a racional, ela tem alguns elementos. Esse é um dos exemplos de tomada de decisão. Se você procurar, você vai ter outros processos. Eu busquei o mais fácil, o mais simplesinho. Mas cada empresa pode se adaptar, né, dentro de algumas matrizes, algumas formas para tomar decisão. E o PDCA, ele está onde você pode colocar ele ali dentro, inserindo dentro dos processos a qual você faz. No segundo ponto, usando ele também junto com a matriz Ansoff, com a matriz BCG, algumas coisas assim, para que você possa tomar decisão. Tranquilo? Respondido? Bom, nesse caso agora, né, praticamente quase finalizando a aula, nós vamos para o último bloco da nossa aula. E eu quero recapitular com vocês com essa frase que eu coloquei no quadro, não é? E eu vou pedir para que a Daia jogue novamente no quadro e vocês olhem essa figura. Nenhum homem é uma ilha isolada. Dependemos um dos outros. E foi isso, né, que nós trabalhamos dentro dessa nossa aula, dentro desse nosso processo de trabalhar com os indivíduos. As pessoas são diferentes uma das outras, não são? Nós vimos que as diferenças individuais elas são psicológicas, também físicas e emocionais, que a personalidade ela advém das diferenças psicológicas apenas. Nós vimos que as atitudes, elas estão pautadas no conhecimento, nos sentimentos e na ação. Entendemos que a cultura organizacional é diferente do clima organizacional, porém ambos estão em sinergia, não é assim? Uma empresa que tem uma cultura forte é aquela empresa que pode, como eu posso dizer para você, o funcionário veste a camisa daquela empresa, sabe quando veste bastante a camisa e trabalha dentro desse suporte, alguém fala mal da empresa onde ele trabalha, ele fica bravo. Um exemplo, a instituição quando nós trabalhamos, né? Se eu ouço alguém falar mal dela, eu vou defendê-las com unhas e dentes. Isso significa que aqui nós temos uma cultura forte. Clima. O clima de uma empresa pode mudar, né? É o quê? A satisfação, é o grau de satisfação do funcionário em determinado momento. Um fator que raramente você vai ter como ótimo numa empresa é o salário. Por quê? Se perguntarem para mim, professora, você está satisfeita com o seu salário? Eu vou responder da seguinte forma para você. Eu ganho mais do que eu preciso para viver e menos que eu mereço. A maioria das pessoas pensam assim, não é? Porque quanto mais você ganha, mais seus gastos aumentam. E a gente coloca sempre em relação ao mercado, ao que está acontecendo. Então, por isso, na pesquisa de clima, isso é uma coisa que raramente dá excelente. Mas outras coisas que nós podemos mensurar, a qualidade de vida, a informação, a satisfação do funcionário em trabalhar, se ele indica essa empresa para outras pessoas trabalhar, significa que ele está feliz com aquela empresa. Se ele falar que não,
tem algum problema, nós temos que mapear. Como eu disse para vocês, a pesquisa por si não vale nada. O que vale é a interpretação dos dados, como qualquer processo de tomada de decisão. Vocês aí, né, vocês sabem disso, na profissão que vocês escolheram, a tomada de decisão é importantíssima. E eu, a partir do problema, eu vou alavancar quais são as sugestões, quais são os processos para eu fazer para implementar uma melhoria. E essa melhoria, ela muitas vezes vem em ouvir os funcionários. A comunicação é imprescindível. Lembre-se, para eu comunicar com o outro, para eu ser entendida, eu tenho que falar a língua deles. Eu tenho que propiciar para eles esses entendimentos. Então, eu me despeço de vocês, desejando um feliz semestre, tá? E que vocês tenham sido produtivos e até semana que vem. Um super beijo.